boa noite a todos, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo essa fala em um outro momento. Sejam todos bem-vindos ao canal Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer principalmente ao bom Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos queridos mentores espirituais, espíritos guardiões, anjos protetores, todos aqueles que de uma forma ou de outra nos impulsionam para estarmos aqui neste momento, preparando, falando com vocês sobre mais um aspecto da doutrina espírita. Gratidão sempre, amado Mestre, e a todos vocês, espíritos protetores. Gratidão também à direção dessa casa por nos convidar sempre a fazermos estas falas, sendo assim uma forma de que, para que nós consigamos sempre estar estudando, aprendendo um pouquinho sobre a doutrina, nos esforçando para compreender os ensinamentos do Mestre Jesus e colocando em prática no nosso dia a dia. Hoje o nosso assunto que eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês é sobre maturidade espiritual, o caminho do espírito em evolução. Esse é um assunto que não é um capítulo específico das obras de Kardec, mas está embutido em toda a sua coleção e principalmente nos livros de André Luiz e na coleção Fonte Viva. Principalmente na coleção Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Então eu gostaria de trazer aqui algumas abordagens sobre o que vem a ser essa maturidade espiritual, e qual é esse caminho que o espírito, nós espíritos, devemos percorrer no processo evolutivo. Para início do nosso estudo, eu queria explicar rapidamente que o objetivo dessa fala, dessa palestra, é entender essa jornada evolutiva e como as obras de Kardec, as obras espíritas, estão fundamentando esta nossa maturidade, no caso, a maturidade espiritual. Para entendermos o que é maturidade espiritual, primeiro precisamos entender um pouquinho que existem outros tipos de maturidade, a maturidade biológica, aquela em que o corpo físico ele está preparado para outras etapas. Então, desde o nosso nascimento até o desencarne, nós passamos por várias etapas de maturidade biológica, A maturidade do bebê, que vai aprendendo, desde o nascimento ao processo de sugar o leite materno, depois de dar os seus primeiros passos, depois de começar a falar, de entender as coisas da vida, começar o seu caminho de aprendizagem mesmo escolar, a fase dos jovens com tantas descobertas, com outro tipo de maturidade, a maturidade reprodutiva, quando estamos naquela etapa onde o nosso organismo está pronto para o processo de reprodução, a maturidade também no sentido de conseguir conviver com os nossos semelhantes e o processo também do desencarne, Tudo isso são etapas das nossas diversas maturidades que o corpo passa quando encarnado. A maturidade emocional, que tem muito a ver com o nosso estado de entendimento da nossa existência e da nossa relação com o mundo vivo e também com o mundo invisível, digamos assim. Porque a nossa maturidade emocional está relacionada com tudo que está à nossa volta, Nós estamos emocionalmente maturos, digamos assim, quando conseguimos passar por algumas situações que às vezes nós não concordamos muito com o que nos é dito, com o que nos é apresentado, mas nós conseguimos sair dessa determinada situação sem nos machucar, sem nos ferir, seguindo adiante, caminhando sempre.
Isso é uma maturidade emocional. Muitas vezes nós não conseguimos reagir dessa forma. Às vezes a situação não nos é adequada, não nos é confortável e nós reagimos de forma, às vezes, antagônicas, grosseiras, né? Às vezes nos revoltamos mesmo. E isso é uma falta de maturidade emocional, que não está relacionada não necessariamente à maturidade biológica, nem à inteligência, nem à capacidade espiritual, né? Mas é um processo da criação do indivíduo no processo de evolução. E a maturidade espiritual, que é aquela que também não está relacionada com a idade biológica do corpo, né? Mas está relacionada com o grau de entendimento e da vivência moral que estamos tendo nessa existência. Lembrando que essa maturidade, ela vem carregada ou impregnada de nossas outras existências, né? Então, às vezes nós podemos perceber crianças, jovens, com uma maturidade espiritual diferente de pessoas mais idosas e que não têm todo esse arcabouço, digamos assim, né? Toda essa capacidade de entendimento da vida espiritual. Não está, então, diretamente relacionada à idade do corpo de forma alguma. No processo evolutivo do espírito, e aí a maturidade espiritual está muito relacionada a isso, né? A gente vai entender que nós, espíritos, nós vivemos muitas existências. E nessas existências nós adquirimos conhecimentos, né? Diversas formas de conhecimento. E esses conhecimentos, eles estão impregnados em nosso perispírito, né? Então, quando a gente reencarna, a gente traz todas essas informações de existências anteriores impregnadas no nosso perispírito. Necessariamente nós vamos lembrar de tudo isso? Não, nós não lembramos. Nós já compreendemos que nós temos o véu do esquecimento, porque seria muita coisa para a gente conseguir assimilar e conviver com em uma existência. Mas as informações estão ali contidas, como se fosse um DNA. O código do nosso DNA está ali contido, pode não ser manifestado, mas está em nós, certo? O que acontece é que isso ajuda no nosso processo de amadurecimento. Essas informações que nós trazemos no perispírito de outras existências já nos dá algum direcionamento na nossa caminhada evolutiva. Nós já sabemos, por exemplo, que já passamos por determinada situação e aquilo não foi bom, e aí nós recuamos diante delas, diante de situações semelhantes que possam voltar a aparecer em nossa existência, né? Essa impregnação que nós trazemos nos alerta de situações que realmente nós já sabemos que não foram satisfatórias, não foram adequadas. Então, presta atenção no que o nosso organismo está dizendo, a nossa mente está dizendo, os nossos pensamentos estão nos dizendo, porque ele nos alerta o tempo todo sobre situações que nós já passamos, nós sabemos que não vai dar certo, mas às vezes ainda por ignorância, ou muitas vezes por falta de vontade, nós insistimos em continuar nesta caminhada. Então, nesse processo evolutivo, é preciso compreender que a alma, ela está evoluindo, a alma como espírito, né? Ela amadurece conforme a gente consegue aprender e distinguir o que é o bem do mal, né? E agir de acordo com o que a nossa consciência está dizendo em relação a essa distinção. Então, se você já consegue distinguir realmente o que vem a ser o bem e o mal e consegue agir em consonância com esse seu conhecimento, né, você já está adquirindo um pouco de amadurecimento espiritual. Não é porque alguém que está do seu lado está dizendo que você pode fazer ou que você deve fazer tal coisa que você vai fazer, né? Você tem que devemos observar o que é que a nossa consciência está te dizendo.
E a nossa consciência, a consciência de cada um é de acordo com o grau evolutivo. Vai ter consciências ainda mais, digamos assim, não evoluídas, mais primitivas, mais inferiores, que ainda acha que determinadas situações é correta ou está certo, mesmo que essa situação pode causar mal em alguém. Nós já compreendemos também que os espíritos, eles são criados, simples e ignorantes, eles foram criados simples e ignorantes e eles precisam crescer por experiência própria e para que esse crescimento seja acreditado somente a ele e não a um processo divino. Então nós somos criados simples e ignorantes para que a gente consiga ir aprendendo passo a passo em cada existência, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo também os nossos acertos e construindo essa maturidade espiritual. Essa passagem a gente vê sobre a criação do Livro dos Espíritos, sobre a criação dos espíritos simples e ignorantes, no Livro dos Espíritos, na questão 115, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e eles se instruem nas provas e expiações. Então nós precisamos, durante essas existências, ir adquirindo esse conhecimento, e esse conhecimento é que vai trazer para cada um de nós essa maturidade espiritual. Quando o espírito progride, e ele sempre progride, não existe estagnação, você não sair daquele lugar, mas não existe o retroagir, voltar atrás, regredir, digamos assim, Então toda vez que ele avança um pouquinho, ele está evoluindo e isso faz parte da nossa lei de progresso. A lei de progresso que também está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, sobre as leis morais. Todo espírito, ele precisa progredir, evoluir, e isso incessantemente. Em cada existência ele aprende um pouquinho. Uns podem evoluir mais, outros podem evoluir menos, uns podem às vezes ficar estagnados, mas nunca retroagir, E essa maturidade espiritual, ela vem como resultado desse progresso. Então está bem casada, a maturidade espiritual com a lei de progresso. E quais são os instrumentos que a espiritualidade nos mostra, nos ensina, que nós estamos utilizando, viemos utilizando desde a nossa criação até então para adquirir essa maturidade espiritual? Começa com a reencarnação. A reencarnação, nós sabemos que é aquele método através do qual nós voltamos a outras existências, e nesse voltar nós precisamos passar por novas provas, por nossos processos, novos processos, e esses processos servirão de aprendizagem e de reparação. Podemos estudar isso nas questões 132 e 166 do Livro dos Espíritos, Cada vida é uma nova oportunidade de avanço. Então, cada encarnação que nós temos, ou que nós já passamos e que vamos passar ainda, é uma oportunidade que o espírito, nós espíritos, estamos tendo de aprender mais um pouquinho, evoluir mais um pouquinho e caminhar para essa maturidade espiritual. As provas e expiações são dificuldades que nos são dadas como ferramentas para exercitar a nossa paciência, a nossa resignação e assim caminharmos para esse aperfeiçoamento moral. É preciso ter muita paciência nos processos, digamos assim, nas nossas existências, com o que nos acontece, porque muitas vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados, que Deus não olha para a gente, não se preocupa com sua dor e com seu sofrimento, quando na realidade nós devemos entender qualquer processo que a gente esteja passando como uma forma de aprendizado, como uma forma de relembrar situações que poderíamos ter passado, que podemos ter passado e que não precisamos passar mais, e aí conseguir avançar um pouquinho
conseguir evoluir um pouquinho em cada caminhada, em cada existência, né? Então, as provas e as expiações, onde nós estamos reencarnando, são essas ferramentas que a justiça divina nos dá para que a gente realmente nos aperfeiçoemos e seguimos em frente. Dentro ainda desse processo evolutivo, é preciso entender que existe uma escala, né? Escala de, vamos dizer assim, categorias de espíritos que nos foram apresentadas também no Livro dos Espíritos. E essa escala mostra uma ascensão evolutiva dos espíritos, né? Começa daqueles espíritos inferiores, né, imperfeitos, e depois evolui para os espíritos bons, chegando aos espíritos puros. Nós ainda estamos no primeiro degrauzinho lá de espíritos imperfeitos. Nós não somos mais espíritos primitivos, mas espíritos ainda imperfeitos, onde ainda nos preocupamos muito com a matéria, ainda somos egoístas, ainda temos muito orgulho, né? Somos considerados dentro da escala evolutiva, digamos, biológica, como a infância espiritual, né? Nós ainda estamos engateando nesse processo. São os espíritos imperfeitos. Os espíritos bons, eles estão em fase de transição. Há um predomínio aqui agora da concepção de espírito, não só de matéria. Há um desejo de praticar o bem, de exercer o bem. Há um entendimento da necessidade do progresso moral. E há também um entendimento do significado do desenvolvimento intelectual, né? Que não necessariamente quer dizer aquela inteligência de conhecimento de causa, de saber das coisas, mas não só de saber, e saber aplicar as coisas, e saber relacionar as coisas, o seu entendimento com essa caminhada evolutiva. Podemos ver isso na questão 107 do Livro dos Espíritos também. Já os espíritos puros, aqueles já caminhando para a perfeição, né? Não sofrem mais nenhuma influência da matéria, eles não estão mais preocupados com a existência material e eles têm como caridade e amor a sua única lei, né? Esses espíritos, eles já têm um entendimento diferenciado da existência. Nós caminhamos para essa categoria, mas ainda estamos lá na base como espíritos imperfeitos. A maturidade espiritual, ela se revela na nossa conduta moral, né? Na conduta moral, entendendo conduta moral, bem vulgarmente falando, né? É aquilo que a gente faz quando ninguém está percebendo, que ninguém está olhando. Então, a conduta moral não é a prática da caridade que você faz e está todo mundo observando, está todo mundo vendo e você faz questão de mostrar ao outro que você está praticando aquilo. A conduta moral é aquela que você faz entre quatro paredes, digamos assim, só com você mesmo, tá? Em determinadas situações, qual é a sua conduta. E para que a gente tenha essa conduta moral que nos leve à evolução espiritual, é preciso a vivência e a prática, né? Colocar realmente em prática os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos que ele traz na Boa Nova, que foi escrito por tantos, né? Pelos seus apóstolos, que nós estudamos tanto, lemos, conhecemos muitas frases de cor, muitas frases de efeito, mas que na realidade é bonito de ouvir, mas na prática a gente não consegue colocar. Então, quando a gente tem uma conduta moral elevada, a gente vai colocar essa prática e esse ensinamento em prática. Não só nas falas, em palestras gravadas ou em doutrinárias, em casas espíritas, mas no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente vai realmente mostrar que a gente está compreendendo o ensinamento de Jesus. Quando ele nos diz que devemos perdoar o nosso irmão, não 7, mas 70 vezes 7. Quando ele nos diz também que não é necessário a gente estar gritando, esbravejando para nos defender de determinada situação.
Jesus se calou quando estava no Calvário lá sendo crucificado. Ele podia se defender, ele tinha poder para isso, mas ele ficou quietinho. Mas ele defendeu qualquer um quando foi necessário, né? Qualquer um daqueles seguidores do Cristo, ou a população, fariseus, que necessitou, ele defendeu. Mas a si próprio ele não fez isso. Olha que interessante, né? Ele não fez isso. Lembrando da mulher adúltera, né? Que chega lá para ser apedrejada. Ele não precisou fazer muito, né? Ele só levantou e disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum ficou. Nenhum ficou. E ele disse à mulher: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus defendeu a todos que pôde. Todos que chegou próximo a ele, de alguma forma ele fez a defesa. Mas a ele próprio ele não se preocupou em defender. Ele ficou calado, porque ele já sabia que era um processo que ele precisava passar, né? Ele veio com aquela tarefa, com aquela missão dada pelo Pai, e ele precisava passar por aquilo. E ali ele ficou resiliente e calmo. Assim, nós devemos entender que muitas vezes nossas dores, as dores que passamos, são necessárias para a nossa evolução também, para o nosso crescimento espiritual. Ah, Théo, quer dizer que eu vou ficar caladinha, vou sofrer calada certas coisas? Aí depende, né? Quando é necessária a justiça do homem, você entra com o processo de justiça do homem e tal. Se alguém precisa ser processado, se alguém precisa pagar na justiça, você faz todo o caminho certinho. O que não devemos é ficar esbravejando, gritando, nos sentindo os coitadinhos, as vítimas, os rejeitados, né? Revoltados, achando que ninguém liga para você, que só você sofre, que só você sente dor, que é abandonado. Essa é que é a parte ruim. Jesus nos traz o conceito da resiliência, de aceitar os nossos processos para a construção dessa maturidade espiritual. E aí eu trago para a gente entender aqui que o ponto central desse processo evolutivo é a nossa transformação moral. No capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá nos dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Eu gosto tanto dessa passagem, porque ela me diz a todo momento que eu não sou santa, que eu não sou aquela pessoa boazinha que às vezes quem está me ouvindo falar pensa que sou. Não, eu tenho também as minhas más inclinações, mas eu me reconheço como uma pessoa que está o tempo todo tentando vencer estas minhas inclinações. Não é dizer que eu vou conseguir me livrar dela de uma hora para outra, né? Eu vou conseguir acabar com essas más inclinações, com esses maus pensamentos de uma hora para outra, de jeito nenhum, né? Mas é compreender que o tempo todo eu estou lutando contra ela e eu não quero mais continuar nessas existências cometendo, nessa existência principalmente, cometendo erros que eu já sei que não vão me levar a lugar nenhum, né? Então, eu gosto muito dessa passagem, porque nós somos espíritas e nós sabemos que se estamos aqui ainda nesse mundo de provas e expiações é porque ainda temos muitos delitos, né? Muitos débitos a pagar, a corrigir, digamos assim. E não somos, ou não fomos, flor que se cheire, digamos assim. Então a gente está aqui todo dia observando os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas falas, lembrando que a boca fala o que enche o coração. Então, observando as suas falas, você percebe de que é que está cheio o seu coração. E aí, nesse processo, a gente consegue também domar as nossas
más inclinações. Dentro desse processo de maturidade espiritual, a gente precisa entender também uma lei muito importante, uma lei de amor e caridade, lei de justiça, amor e caridade. O espírito, quando ele já está nesse processo de maturidade realmente, ele coloca o amor e a caridade acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então ele não está mais preocupado com bens materiais, ele não está mais preocupado em ter, ele já entende a dimensão do ser e compreende que nesse processo de ser, ele não é um ser único. Ele é, na realidade, fruto de uma grande família, e essa família está interligada, sempre interligada, e você não pode viver egoisticamente, pensando somente em você, ou no seu próximo, aquele próximo que é bem próximo, normalmente parentes de primeiro ou segundo grau no máximo, esquecendo os demais irmãos que Deus nos concedeu, colocou na terra ao nosso lado. Não podemos esquecer. E essa caridade e esse amor precisa ser aplicada a todos eles. Lembrando que essa caridade não é só esmola, não é a caridade material, de dar um dinheirinho, de dar um trocado, de dar uma cesta, de dar uma roupinha. Isso é importante, é necessário, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm frio, as pessoas têm sede e precisam ser ajudadas. Diz o Livro dos Espíritos que aquele que tem condições deve ajudar todo aquele que não tem condição de se manter. Isso é a caridade do amor, né? E para isso a gente precisa lembrar que não é só a caridade material, mas também a nossa benevolência para com todos, né? O famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, porque nós somos imperfeitos, todos nós. Então aquilo que você olha no outro e diz assim, não é possível que aquela pessoa ainda faz determinada coisa, não é possível que aquela pessoa fez isso. Compreenda que aquele ser está em processo de evolução. Ele está em uma fase que provavelmente nós já passamos por ela, espero. Eu ou você já passamos por ela, mas já estivemos lá. E como já estivemos lá, talvez a gente consiga colocar um pouco mais de amor em nosso coração e praticar essa indulgência. Compreender que ele também vai chegar lá. E ele vai chegar lá mais facilmente ou mais rapidamente se a gente ajudar. Aquele que já passou por lá, já está numa fase mais adiantada, esticar a mão, né? Esticar a mão, dando ajuda para aquele outro mais necessitado. E também o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é essencial. No processo de reencarnação, nós sabemos que às vezes nós recebemos aí inimigos de outras existências, né? Às vezes desafetos que nós criamos em outras existências e chegam aqui nessa. E se a gente continuar nessa vibração de não perdoo, de não quero saber, de não estou nem aí, a gente permanece nesse ciclo. Não estamos caminhando. Então esse perdão é necessário. E Jesus disse a Pedro, né? Não 7, mas 70 vezes 7. O quê? O mesmo perdão. Né? Eu costumo brincar que é meio difícil que uma pessoa que pise no seu dedinho, naquele dia que você fez a unha e o dedinho está bem sensível, a pessoa pisa com aquele salto fino e você perdoar. No outro dia a pessoa vem e pisa de novo e você perdoa. E daí uma semana ele continua pisando e você precisa perdoar. Jesus está ensinando isso. Agora o que ele está ensinando também é que você não precisa deixar seu pezinho lá para ele estar pisando, né? Se ele pisou uma vez e você já sabe que ele vai pisar de novo, você tira o seu pezinho. Então você bota uma bota bem grande protegendo o seu pezinho. Que Jesus nos ensina isso, não precisa você deixar seu pezinho lá não. Agora, se acontecer de ele realmente lhe ofender novamente, você perdoar. Mas devemos sempre nos proteger
contra aqueles que querem nos machucar de alguma forma. Esse é o caminho, tá? Então, perdão não significa perdoar e acolher e deixar a pessoa fazer de novo a mesma coisa com você, de jeito nenhum. Outra coisa importante nesse processo de maturidade espiritual é o domínio das paixões, né? A superação do egoísmo e do orgulho. E essas são as duas maiores chagas da humanidade e um sinal de imaturidade. Então, se queremos crescer, queremos obter essa maturidade espiritual ainda nessa existência, precisamos prestar atenção no nosso egoísmo e no nosso orgulho, certo? Qualidades do espírito maduro. O que é que a gente tem para classificar um espírito como já um pouquinho evoluído ainda dentro dessa existência? No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo tem reconhecendo a humildade, tá? A humildade, reconhecendo a própria imperfeição e se coloca na posição de eterno aprendiz. Por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento, é preciso ser humilde, tá? Não é ser, digamos assim, esqueci a palavra agora, mas às vezes a gente tem aquela falsa humildade, né? Aquela coisa de parecer ser humilde, querer parecer ser humilde. Mas não, é saber mesmo que a gente está numa caminhada, a gente ainda entende a nossa imperfeição, a gente entende que a gente está aqui lutando contra ela todos os dias e nós estamos aprendendo. Então, aprendo a todo momento, com as nossas falas, com o estudo, com o exemplo do outro, né? Estamos aprendendo o tempo todo. E o mais importante, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Outra coisa é ser indulgente e aprender a perdoar. Compreende que todos estão em processo e que o erro do próximo não anula o dever de amar. Isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Então, a gente está em um processo evolutivo, a gente já passou por outras etapas que foram dolorosas para nós, a gente aprendeu um pouquinho, caminhou, mas tem gente que está para trás ainda. E esses que estão para trás são nossos irmãos. E como nossos irmãos, nós precisamos esticar a mãozinha, como eu acabei de falar há pouco. Precisamos ajudar de alguma forma, tá? Isso aí vai nos ajudar nesse processo de maturidade. Ajudar de alguma forma esses irmãos. Como que eu posso ajudar? Dando exemplo, falando, conversando, saindo a semear, né? Como eu estou tentando fazer aqui agora com essa fala. Mostrar um pouquinho do que eu estou aprendendo, que sirva de ensinamento para alguém. Alguma coisa alguém deve aprender. E 1% dos que ouvirem essa minha fala compreender alguma coisa, eu já estou contente, né? Eu já estou no meu processo de crescimento, de maturidade espiritual, saindo a evangelizar, e essa evangelização está afetando alguém. Pode não afetar todos, mas se afetar 1%, eu já estou contente. E outra coisa importante para essa maturidade espiritual também é a nossa fé. E essa fé precisa ser uma fé raciocinada, como conclama o Espiritismo. O interessante do Espiritismo é isso, ele não pede a ninguém para acreditar nas coisas que eles estão dizendo só por acreditar. Ele pede a todo mundo, vá estudar, vá ler, vá compreender, né? A pessoa que vai adquirir essa maturidade espiritual, ela não caminha de uma forma cega, né? De uma forma ouvindo o que eu estou dizendo, seguindo, não, Theo falou, então tá certo, vou seguir aquilo ali. Não é isso. O Espiritismo nunca disse a ninguém para fazer desse jeito. O que ele diz é, olha, procure entender, procure estudar, procure aplicar, observe que o nosso modelo e guia foi Jesus, o que ele fez, o que ele disse, veja se está coerente, e aí você coloca em prática. Em momento nenhum ele disse, acredite nisso só porque eu estou dizendo. Chico Xavier nunca disse isso. Divaldo Franco não dizia isso. Acredite porque eu estou dizendo. Não. Os espíritos estão dizendo que é assim. Procure compreender, entenda,
né? Explore aquele conhecimento, vá atrás das informações. O Espiritismo é uma doutrina que eu acho tão bonita por isso, porque ela não preconiza essa fé cega para ninguém. Ela pede a todos que vá em busca do seu conhecimento. E quais as consequências e implicações dessa maturidade espiritual, né? O espírito maduro, ele já compreende a justiça divina e a interconexão da vida. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E outra frase que eu gosto muito, que Peixinho repetia muito, André Luiz Peixinho, era: tudo é justo, merecido e necessário. Então, tudo que a gente está passando nessas existências precisa, eu vou enfatizar, precisa ser utilizado para o nosso crescimento. É dor, é dor. Tem dor, tem dor. Mas aprenda de alguma forma, porque algo está sendo ensinado com esta dor. A compreensão da justiça divina, né? É preciso compreender que não há fogo eterno e nem tem recompensas arbitrárias. Você não vai ser recompensado só porque você era bonitinho que rezava todo dia uma Ave Maria e 3 Pai Nosso. Ou um Pai Nosso e 3 Ave Marias, não sei direito qual é a regra, né? Mas aquele que realmente praticou todos os ensinamentos, ele vai ser merecedor dessa compreensão divina, dessa justiça divina, né? E é um entendimento de que o céu e o inferno é só estado de consciência. A gente vai quando a gente desencarna, a gente vai para o céu e o inferno de acordo com as nossas existências, de acordo com o que a gente desenvolveu, a gente aprendeu, assimilou e criou aqui nessa existência, né? Então, o céu e o inferno são estados de consciência. Para onde estamos indo ao desencarnar? Para onde iremos? O sofrimento ou a felicidade de cada um está na proporção do adiantamento de cada um, da evolução de cada um e das nossas escolhas. Não tem para onde correr. Se você está sofrendo, é fruto das suas escolhas. Lembrando que a semeadura como é que se diz? É opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Então você vai colher aquilo que você plantou. A felicidade é inerente ao adiantamento moral. Por quê? Nesse adiantamento moral a gente vai ter a humildade, então a gente não vai estar muito preocupado em querer ser o que não é. A gente já sabe praticar a lei de amor e caridade, então a gente não vai conseguir ser feliz vendo o outro infeliz ao nosso lado. A gente consegue compreender a justiça divina e aí a gente realmente vai poder ser um pouquinho feliz. O espírito maduro, ele vai estar em paz consigo mesmo e com as leis divinas, né? Porque ele já compreende todo esse processo. A perfeição, como eu já disse desde o início, é o processo, né? É o objetivo de todos os espíritos. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, nós vamos evoluir do átomo ao arcanjo, né? Então nós começamos lá no princípio como um átomo, né? Como matéria, fomos evoluindo por vários estágios, estamos na fase hominal e vamos continuar evoluindo até a fase angelical. Isso está na questão 114 do Livro dos Espíritos. E quais esses sinais que apresentam a maturidade espiritual? O autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo, que já dizia um sábio, né, da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o princípio da felicidade. Serenidade diante da dificuldade. Entendimento das provas como oportunidade de crescimento. Isso é sinal de maturidade também. Desapego material e humildade intelectual, né? É não querer ser o que não é, ou se você é, não precisar aparentar que é. É essa humildade intelectual. É a capacidade de perdoar e amar sem esperar retorno. Perdoar 70 vezes 7. Amar mesmo aquela pessoa que está pisando no seu dedinho. Sem dúvida alguma de que é necessário amar e perdoar. Isso é sinal de maturidade espiritual.
E o papel das provas e expiações nesse amadurecimento, né? Como eu disse, as dificuldades são instrumentos divinos para o aprendizado. O espírito imaturo, ele vai se rebelar. O espírito maduro, ele vai agradecer a oportunidade do progresso. Em que fase estamos? Estamos agradecendo ou estamos nos rebelando? Vamos pensar direitinho, vamos refletir sobre isso, né? Se a gente quer entender que a gente está nesse processo de evolução mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, os Espíritos dizem para Kardec: bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, realmente, para a gente compreender esse processo de amadurecimento espiritual, a gente precisa passar por essas situações e nos submeter a essa vontade de Deus. Lembrando que Jesus, ele foi extremamente obediente, né? Altamente obediente à vontade do Pai. Ele sabia que nessa missão que ele veio aqui ao planeta Terra, ele passaria por aquele momento de dor extrema. Tanto é que nos últimos momentos ele orou: se é possível, Pai, afasta de mim este cálice. Mas, mesmo assim, ele passou por aquele processo doloroso, porque ele sabia que depois ele teria o repouso. Lá na Gólgota, ele ainda fala com o companheiro que estava ao lado, né? Ainda hoje estaremos juntos no mundo espiritual, né? Ao lado do Pai. E assim foi. Mas isso é quando a gente já tem essa certeza da justiça divina, essa certeza de uma existência posterior e que essa existência ela nos será dada conforme as nossas escolhas. Como desenvolver essa maturidade no dia a dia? Prática constante da caridade, né? Em pensamento, em palavra e em ação. Então é não fugir disso, é fazer disso digamos assim, um mantra, né? Na sua existência. Fazer o evangelho do lar e oração constante como formas de sintonia com o bem. A oração nos liga, nos conecta com o mundo espiritual, é necessário. E o nosso estudo e a nossa, entre aspas, reforma íntima, né? Contínua. É preciso esse autoconhecimento, tá? E finalizando, eu lembro da questão de Santo Agostinho, na questão 919A, do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, onde ele diz, né, que para a gente conhecer a nós mesmos, a gente pode fazer o que ele fazia quando vivia na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a própria consciência, passava a revista do que fizera e perguntava a si próprio se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para dele se queixar, ou de nós se queixar. Então, todos os dias, depois das suas orações, durante suas orações, faça essa reflexão. Como foi o seu dia? Brigou com alguém? Criou discórdia? Né? Chutou algum cachorro? Qualquer coisa nesse sentido? Avalie. E, se possível, no dia seguinte, se cometeu algum desses equívocos, peça perdão. Peça perdão e siga adiante. Porque nós sabemos que temos essas más inclinações, não tem para onde correr. O que a gente precisa é lidar com elas e tentar evitá-las da melhor forma possível. O espírito maduro, ele compreende que tudo concorre para o bem, tem fé raciocinada e vive com esperança divina, ativa. A maturidade espiritual não é um ponto de chegada, mas um caminho eterno de luz e aprendizado. E finalizando, concluindo já, eu gostaria de deixar essa reflexão. A maturidade espiritual é o estado do espírito que, por meio do esforço em inúmeras reencarnações e do estudo da moral evangélica, alcançou um notável predomínio do espírito sobre a matéria, manifestada pela prática constante da caridade e da humildade. Qual é o nosso estágio atual? Estamos agindo com egoísmo ou com amor,
com imaturidade ou com maturidade. O Espiritismo nos oferece o caminho. Fora da caridade não há salvação. Gratidão a todos, fiquem todos em paz.